Continuando com a nossa série em termodinâmica e física estatística, só relembrando o que a gente viu no vídeo passado, nós fizemos a descrição microscópica de um sistema de partículas, tanto do ponto de vista da mecânica quântica, que é fácil porque os estados são muito bem definidos e caracterizados por números quânticos, quanto também pela mecânica clássica, que é um pouco mais complicado, porque a gente precisa fazer uso do espaço de fase para caracterizar o estado com momento e posição, para definir superfícies de energia. O número de estados nessa situação fica dependente da precisão que a gente tem para determinar a posição e o momento da partícula. Além disso, a gente viu as definições de microestado e macroestado, onde microestados são as configurações de uma dada energia e o macroestado é o conjunto desses microestados, caracterizado por uma grandeza macroscópica, no caso que a gente viu, a energia. O que a gente vai ver nesse vídeo é como obter a multiplicidade de estado, ou seja, esse cálculo do número de microestados que um dado macroestado possui, para um sistema bastante simples e estender para um número grande de partículas e ver como essa função, na verdade, se comporta. Feito isso, vamos partir para o nosso quadro. O tema, então, é o cálculo da multiplicidade de estados, como eu falei, aquela função ômega de n, que a gente apresentou no vídeo passado, junto com microestados e macroestados. E eu vou começar calculando esse ômega para um sistema extremamente simples, o mais simples que a gente pode imaginar para um sistema de partículas. São duas. Tá? Então, o problema é que eu tenho uma caixa e eu vou ter aqui uma divisão e dois compartimentos, A e B. O que eu vou caracterizar como estado do meu sistema, o microestado do meu sistema, é quantas partículas eu tenho de cada lado e, mais do que isso, que partículas são essas. Você observa que as partículas têm cores, então eu posso identificar cada uma delas. Tá? Então a pergunta é, de quantas maneiras a gente pode organizar duas partículas na caixa? As maneiras são essas. Você pode botar as duas na caixa A, ou pode botar a amarela na caixa B, pode trazer também a vermelha para a caixa B e, finalmente, trazer de volta a amarela para a caixa A. São 4 configurações, e isso é fácil de mostrar que são 4, porque nós temos duas partículas e dois estados, dois compartimentos. Como eles são independentes, vale o princípio fundamental da contagem, que a gente vê em análise combinatória, e aí 2 vezes 2, 4, são os 4 estados que nós temos. Só lembrando aqui, são 4 microestados diferentes, mas a gente tem 2 microestados em que todas as partículas estão do mesmo lado. Então, se você perguntar qual é a probabilidade de eu ter duas partículas no mesmo compartimento dessa caixa dividida em dois, essa probabilidade, por enquanto, é meio, porque eu tenho 2 microestados em que elas estão juntas, de 4 possíveis. Assim a gente calcula a probabilidade da ocorrência de todas as partículas do mesmo lado. A pergunta seguinte é, de quantas maneiras nós podemos organizar 3 partículas nessa mesma caixa, né, por 2 compartimentos? Não é complicado. A gente pode começar usando uma regra um pouquinho diferente da que a gente usou no anterior, em que eu mexi uma bolinha de cada vez, mas eu posso ter 3 partículas no lado A, posso ter 2 partículas no lado A, e 2 partículas no lado A, para não confundir, é só lembrar que significa uma no lado B, e aí os 3 estados são as 3 partículas de cores diferentes que eu escolhi. No caso, vermelho e amarelo, incluí a verde nesse. Essa situação é simétrica para o caso de uma partícula no lado A, que significa 2 do lado B, e aqui eu escolho as 3 diferentes, cada uma vai caracterizar um estado, e o outro estado seria as 3 partículas no lado B. Então é simples. Agora, a probabilidade de ter todo mundo junto, no lado A ou lado B, são 2 microestados de 8 possíveis. 8 porque são 3 partículas, cada uma pode estar em 2 estados, então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 elevado ao cubo, e isso dá 8. Agora que eu fiz para 2 e para 3, eu quero estender para um número arbitrário de partículas e um número qualquer delas na caixa A, por exemplo. Então eu começo com uma configuração que seja exatamente o que eu quero, ou seja, 2 partículas de um lado e 2 partículas do outro. Nesse caso é a vermelha e a amarela desse lado
e a azul e a verde do outro lado. Como é que eu faço um outro estado que corresponda a esse mesmo requisito de duas partículas de cada lado? É só eu pegar uma partícula aqui, no caso a vermelha, e uma outra partícula aqui, no caso a azul, e permutar. Guarde essa palavra. Se eu permutar a vermelha com o azul, o estado que eu tenho agora é azul, amarelo, vermelho e verde. Tá certo? Então esse é um novo estado com duas partículas de cada lado que eu fiz através de uma permutação do meu estado anterior. Você pode fazer agora a permutação com as outras duas partículas restantes. Então troquei amarelo com verde, dá mais um estado. Eu poderia fazer mais uma permutação de azul com verde, sempre trocando de um lado com o outro. Mas existem outros estados aqui que você pode imaginar fazendo permutação a partir desse ordenamento que eu fiz das partículas. Se você permutar vermelho com amarelo, isso é uma permutação válida para essas quatro partículas, mas para a gente não. Porque vermelho e amarelo continuam as duas do mesmo lado, são as duas, a vermelha e a amarela, a ordem aqui não importa, então esse estado não deveria contar como diferente. Da mesma maneira, eu também, se permutar do lado de lá, não deve ser contado, porque continua sendo amarelo, vermelho, verde e azul. Você nota que esse estado que eu permutei duas partículas, ele tem, na verdade, outras duas permutações válidas. Não são estados válidos, mas são permutações válidas. Da mesma maneira, se eu permutar só na caixa B, eu não altero a A, comparado com esse original, e essa permutação não deve ser levada em conta. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que calcular as permutações, mas descontar as permutações de partículas dentro da mesma caixa. Seja aqui a vermelho e amarelo para amarelo e vermelho, ou seja a verde e azul também para azul e verde. Ok? Então, como que eu vou calcular esse número de permutações que definem os estados segundo o critério que eu defini? Ó, a gente tem 4 partículas no total, vou usar Nzão para número total de partículas e Nzinho para caracterizar o meu macroestado. É um macroestado com Nzinho partículas do lado esquerdo. O número total de permutações, ou seja, a troca de todas essas bolinhas de posição, dá 4 fatorial, porque a primeira bolinha pode ser qualquer uma das 4, aqui pode ser qualquer uma das 3 restantes, 4 vezes 3, pelo princípio fundamental da contagem. Aqui sobraram 2, 4 vezes 3 vezes 2, então, e finalmente essa aqui só pode ser 1. Então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é o 4 fatorial, o número total de permutações de 4 bolinhas, independente das caixas que elas estejam. Mas se eu perguntar quantas permutações eu posso fazer com duas partículas já do lado direito, o número total de permutações é 2 fatorial. Por que é 2? Porque pode ser vermelho e amarelo ou amarelo e vermelho. Da mesma maneira, 2 estados para duas partículas do lado direito. Então eu tenho que descontar essas permutações dessa daqui. Só que eu não faço com uma subtração. 4 fatorial menos 2 fatorial menos 2 fatorial. Porque a gente lembra, a gente conta estados usando o princípio fundamental, que é multiplicativo. Então eu tenho que pegar o total e dividir pelos da esquerda e dividir pelo da direita. E finalmente eu chego à expressão que eu queria e achava que ia ser mais difícil. A multiplicidade de estados, ou seja, o número de estados em que eu tenho Nzinho partículas na caixa A, vai ser o número total de permutação de todas as partículas, N fatorial, dividido pelas permutações na caixa A, vezes as permutações na caixa B. Vamos testar essa expressão, se isso aqui está realmente correto. Eu vou testar agora, já fiz 2 e 3, vou testar com 4. 4 partículas, usando a mesma técnica que a gente usou nos slides anteriores, eu posso ter 4 partículas de um lado, 3, 2, 1 ou nenhuma partícula na caixa A. Para 4 partículas na caixa A, vamos ver o que a minha expressão me diz. Isso deve ser 4 fatorial, que é o número total de permutação das partículas, 4 na caixa A e nenhuma na caixa B. Esse número dá 4 fatorial, cancela com esse, 0 fatorial dá 1, isso dá 1. Só existe uma maneira de eu fazer isso. E é verdade, estou mostrando aqui.
Um caso um pouquinho mais complicado, para ficar mais excitante, você pode pegar 3 partículas de um lado e 1 para o outro. A minha expressão dá 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, 1 fatorial. E isso dá 4. Porque 4 fatorial vezes 3, 4 vezes 3 fatorial corta com esse, dá 4, certinho. Esse aqui é um pouco mais complicado e demorado de fazer. Com a minha expressão é tão fácil quanto. É 4 fatorial, 2 fatorial na direita, 2 fatorial na esquerda. 4 vezes 3 que sobrou dá 12, dividido por 2 dá 6. Esse caso aqui, como a gente viu, é simétrico a esse. E aquela expressão que eu obtive mostra por que é simétrico, porque é nzinho vezes nzão menos nzinho. Se eu trocar de caixa, nzão menos nzinho com nzinho, eu obtenho o mesmo valor, porque a multiplicação é comutativa. Da mesma maneira, esse é simétrico em relação a esse, mas só para conferir, 4 fatorial, 0 fatorial, 4 fatorial, isso dá 1. Simples. Consegui, então, aquela expressão funciona pelo menos para 4 partículas. Mas eu posso fazer ainda outras provas tão convincentes quanto essa de 4 partículas, que é o que a gente vai fazer agora. Se você olhar aquela expressão que a gente obteve para o ômega, é exatamente a combinação de n partículas tomadas, nzão partículas tomadas, nzinho a nzinho. Essa expressão aparece no binômio de Newton, quando a gente expande o binômio x mais y a potência n. Exatamente os termos que multiplicam cada potência de x ou de y é o número de combinações de n tomado 0 a 0. O que vai multiplicar y de n vai ser o n tomado n a n, por exemplo. Né? Então aqui eu estou contando o número de y que a gente tem. n0y, n1y, n2y. Então esses termos aqui são iguaizinhos, são todos iguais àquele ômega que eu acabei de calcular. Isso não pode ser só coincidência. Qual é a relação entre o binômio de Newton e o número de partículas numa caixa? É porque o termo que multiplica cada um dos produtos x vezes y diz exatamente de quantas maneiras você pode fazer aquela multiplicação. De quantas maneiras você pode pegar n menos uma variável x e multiplicar por y. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu posso pegar o y primeiro e depois multiplico todos os x. Da mesma maneira, posso pegar um x, faço y, multiplico por y e multiplico pelo x restante. O y pode estar na primeira, segunda, terceira, quarta, em qualquer posição até a última, a enésima posição. Então, esse problema aqui é exatamente o problema que a gente fez na caixa. Eu posso te perguntar, quem é x está na caixa A e quem é y está na caixa B. Então, em que caixa que a terceira partícula está? Está na B. Por incrível que pareça, isso vai ser muito comum em mecânica estatística. A gente vai tratar um problema e o formalismo, toda a técnica, os resultados que nós tiramos para esse problema podem sair facilmente aplicáveis em problemas que aparentemente a gente não tem a menor ideia que eram tão parecidos. Mas que, como tudo é óbvio depois que você sabe a resposta, que foi o que eu fiz aqui. Quando eu vi que esses números do binômio eram iguais àquela que eu calculei, eu procuro achar a relação entre eles e tentar explicar por que existe essa coincidência. Dá até para fazer uma outra prova aqui, se você quiser, para aquele ômega de n, mais convincente do que 4 partículas. O ômega de n é o número de maneiras que eu posso ter nzinho partículas de um lado. Se eu somar todo o número possível de n partículas de um lado, ou seja, nenhuma, uma, duas, três e assim por diante, até todas de um lado, ou seja, faço a soma de nenhuma partícula na caixa A até todas as partículas na caixa A, essa soma tem que dar 2 elevado a n. Lembra da conta que a gente fez? Tem n partículas que podem estar em 2 estados. Então, o número de estados é o produto de 2 n vezes, 1 para cada partícula. Ora, então isso tem que ser a soma de todos nzão tomados nzinho, já que esse ômega de n é essa expressão, como a gente viu. Agora, como é que eu vou somar isso, que é um monte de fatorial dividido por 2 montes de fatoriais, nzinho fatorial e nzão menos nzinho fatorial, sendo que nzão é grande? Aqui, de novo, uma sacada, olha só. Essa soma desses termos é igual ao binômio de Newton. Mas não é exatamente igual, porque o binômio de Newton, cada termo é multiplicado por um produto xy.
aqui xn y elevado a zero, xn menos 1y. Se esses x e y sumissem, isso aqui seria esse somatório que eu quero encontrar. E como é que eu faço para sumir com x e y aqui? Simples. Eu faço x igual a 1, y igual a 1. Que esse produto de x a qualquer potência, y a qualquer potência, sempre vai dar 1. Aqui vai dar sempre 1, porque é 1 elevado a uma potência. E aqui é 1 elevado a uma potência, também dá 1. Então, o produto dá 1. Então, para eu sumir com x e y, eu faço x e y igual a 1. Mas x e y igual a 1, aqui fica 1 mais 1, e isso fica 2 elevado a n, que é o resultado que eu queria encontrar. Tá? Então, eu provei que a soma de todos os ômegas, quer dizer, eu parti que a soma de todos os ômegas era 2 elevado a n, pelo princípio fundamental da contagem, e mostrei que a soma de todos os termos de combinações de nzão tomados nzinho dá também 2 elevado a n. Então, encontrei uma conexão entre essas duas, que é legal e serve de prova, né, que essa expressão de ômega de n faz algum sentido. Eu fiz para vocês de 2, 3 e 4 partículas. Mostrei que essa expressão vale para n. Trabalhar com isso numericamente é extremamente incômodo, porque você imagina que n seja 20 partículas, um número pequeno. 20 partículas, você quer calcular 20 partículas e qual é a probabilidade de eu ter 20 partículas sendo 10 de um lado da caixa e 10 do outro. Isso é 20 fatorial dividido por 10 fatorial, 10 fatorial. Em termos de escrita, é uma expressão bonitinha. 20 exclamação, 10 exclamação, 10 exclamação. Curtinha e limpa. Em termos de lidar com matemática, é um montão de multiplicação que eu tenho que fazer. Tem que fazer 20 vezes 19 vezes 18, etc. Até cancelar um 10 fatorial com o outro. E depois de 10 multiplicações em cima, eu ainda faço 10 multiplicações embaixo. Então vai dar um número muito grande dividido por um número muito grande também. Isso é ruim, né, do ponto de vista computacional. Você lidar com números que sejam o tempo todo tão grandes. E lembra que eu estou fazendo essa continha para 20 partículas. Nós vamos lidar aqui com gases. Nós vamos pegar 10 a 23 partículas. Então você vai ter que pegar o fatorial de 10 a 23. E como é um número grande dividido por um número muito grande, com vários termos, eu não sei quão grande é isso ou quão pequeno é isso. O que eu fiz foi uma simulaçãozinha lá no nosso site, onde eu guardo as nossas demonstrações, em que eu vou mostrar para vocês como esse ômega de n varia à medida que eu aumento n. Então a gente usa o computador para isso e eu vou lá para o nosso site. Clicando aqui, então chegamos ao site, conhecido de vocês. Você nota que agora, na última linha, tem uma demonstração a mais, a multiplicidade de estados. Então vamos clicar na multiplicidade de estados. Aí está o gráfico do nosso ômega. Lembra, para duas partículas, o que deu? Deu uma configuração todo mundo de um lado, duas configurações, uma partícula em A e outra em B, e uma configuração, duas partículas do outro lado. Então aqui é 1, 2 e 1. Eu sei que isso aqui é 2, porque eu estou guardando aqui o máximo 2. Eu vou fazer o ômega escalado de tal maneira que o valor máximo dele sempre esteja nesse ponto, tá? E a variação, que aqui no caso é de 0 a 2 partículas, está aqui. Eu vou fazer isso também para mais partículas. Então 2 é isso. 3 também a gente fez, deu 1, 3, 3, 1. Então está certinho, como eu disse, a altura máxima vai estar sempre aqui. Esse é 2, esse é 3. O de 4 é aquele, o máximo é 6. Aqui é 6, 4 e 1. Então a gente observa que ter todas as bolinhas de um lado, seja aqui ou seja aqui, vai ficando cada vez mais difícil à medida que eu aumento o número de partículas. Mas de 4, 6, 5 já passa para 10, aumentando consideravelmente. Olha só para 10 partículas, lembra que são 1024 configurações, a mais alta já é 252, ou seja, ela dá conta de praticamente, eram 1000, praticamente um quarto, né, das configurações correspondem a metade de um lado, metade do outro. E olha a probabilidade de a gente encontrar todo mundo de um lado. Já é aqui muito pequenininho, mas lembra que esse valor alto é 200.
é absurdamente improvável se encontrar em 10 bolinhas numa caixa, né, colocadas aleatoriamente, as 10 bolinhas de um lado. Eu vou aumentando o N para vocês terem ideia de como que muda essa distribuição. Aí você nota que a distribuição, chegar aqui em 30, para 30 partículas, o valor mais alto é 155 milhões de configurações, esse valor mais alto. Aqui eu praticamente não vou ter 30 partículas de um lado, nem 29, nem 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Então é muito difícil você ter 10 partículas de um lado e 20 do outro. É extremamente improvável que isso aconteça com 30. Então eu vou passar agora como uma animação, você vai observar que essa distribuição vai ficando cada vez mais estreita. Então, ó, a curva é larga, agora ela vai se estreitando até chegar em 35. Se você lembra, eu acabei de fazer 30, que é 155 milhões, e para 35 já foi para 4 bilhões e meio. Então esse número aqui é bastante alto. Então a probabilidade de obter coisas concentradas, quer dizer, pouco de um lado e muito do outro, é cada vez mais raro. À medida que eu vou aumentando o N, vai ficando muito mais provável eu ter a distribuição meio a meio ou parecida com meio a meio. De novo, vamos lembrar, isso aqui eu fiz para 35 configurações, 35 bolinhas, e o máximo de microestados é 4 bilhões e meio. Imagina que número que vai dar quando esse N aqui for da ordem das partículas de um gás num recipiente, for da ordem de 10 a 23. Esse número aqui vai dar um número que é mais do que astronômico, que é mais do que qualquer coisa no universo. Isso vai dar alguns problemas do ponto de vista matemático para fazer contas com números que são muito grandes. Por outro lado, vai simplificar também de certa maneira, porque à medida que a gente vai aumentando o sistema, ele vai ficando localizado e eu vou precisar me preocupar com poucas configurações. Então tem suas vantagens e desvantagens lidar com números muito absurdamente grandes. O que a gente pode tirar dessa simulação é esse valor máximo de ômega de E cresce muito rapidamente com N e vai ficando localizado, ou seja, praticamente ele é que decide todo o comportamento do sistema. Todo mundo vai ficar muito próximo de metade para cada lado. Tá? É por isso que a gente consegue definir assim probabilidade. Então o que a gente viu nesse vídeo foi o comportamento dessa função que a gente chama de importante, que é a multiplicidade de estados, que é o número de microestados que eu tenho para um dado estado que é caracterizado por alguma grandeza macroscópica. No caso aqui, eu considerei o número de partículas de um dado lado. Eu mostrei também que essa função cresce muito rapidamente quando o sistema passa a ser grande, cresce rapidamente e vai ficando localizado, ou seja, só valores muito próximos do valor mais provável é que acabam tendo uma probabilidade significativa ou diferente de zero, descontam com maior peso, pois afinal cada um daqueles estados, vamos lembrar, cada um deles tem o mesmo peso, tem a mesma probabilidade, cada microestado tem a mesma probabilidade. Agora, se um dado estado tem 4 bilhões de microestados a mais do que o outro, ele vai ser 4 bilhões de vezes mais provável de aparecer do que outros. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá.